Domingo que vem na Assembleia, a liderança está indicando o nome do Sudó para renovar como primeiro diácono. Ele tem exercido isso com fidelidade, com integridade. E nós estamos indicando também o nome do Fábio Yoshioka, Fabinho, para nós, né? A maioria conhece assim. O Fabinho como diácono, mais para ajudar o pastor Massato com jovens, não é? Então, nós já temos conversado com essas pessoas e nós temos, assim, dessa forma, lançado o desafio. Então, domingo que vem, se você tiver algum outro nome, pode até lançar, mas só estamos adiantando, assim, a indicação, a sugestão da parte da liderança e dizer que já conversamos com eles e só vamos submeter à aprovação da Assembleia. Hoje já é o primeiro domingo de dezembro, e agora já praticamente acabou o ano, não é verdade? E nesse tempo eu parei para preparar essa série de estudos e tentando refletir sobre, não só sobre a situação do mundo, e se você olhar todos os dias, todas as notícias que aparecem, a situação está caótica, não só no nosso país, mas ao redor do mundo, a situação está caótica. E a minha preocupação não é com relação ao mundo, porque Jesus disse que seria assim mesmo, não era para nós nos assustarmos com isso. Mas a minha preocupação é mais em relação à igreja. E não as outras igrejas, que a gente gosta sempre de falar de outras igrejas, mas a nossa igreja no meio de tudo isso. Eu creio que uma das razões pela qual o mundo está assim, é porque a igreja tem sido omissa no seu papel de sal e luz. Aí eu não estou falando de outras igrejas, estou falando da nossa igreja também, o quanto nós temos sido passivo, omisso no meio de toda essa situação. Quando Jesus disse que devíamos ser sal e luz, então as trevas crescem quando a luz se apaga, quando a luz se esconde, né? E a podridão cresce quando o sal se omite do seu papel de salgar, de segurar essa podridão. Então a minha preocupação esse final de ano, início de um novo ano, é avaliarmos isso. Como está a nossa igreja? Não quero ficar pensando em outras igrejas, mas como está a nossa igreja, porque não importa o mundo, nós precisamos fazer o nosso papel e nós vamos prestar contas a Deus pelo nosso papel como igreja. Isso que é o mais importante. O que Jesus tem a dizer para as igrejas? Começamos a falar sobre isso domingo passado. Essas são as igrejas que existiam na época do apóstolo Paulo, e nós estamos exatamente tentando estudar sobre as cartas às igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse. Se você olhar ali, então o apóstolo João, que até o Jaime falou um pouquinho sobre ele hoje, né? Ele estava exilado aqui na ilha de Patmos, e daqui que ele escreveu essas sete cartas, 7 igrejas. Normalmente esse era o rumo, esse era o trajeto que os viajantes faziam, porque era uma rota comercial. Eles começavam por aqui, davam a volta, depois voltavam para Éfeso e partiam aqui para o lado de Roma, onde era a capital do império. Então Éfeso está ali. Nós estudamos domingo passado sobre a carta à igreja de Éfeso, e hoje eu quero pular as outras igrejas e eu quero chegar à última igreja, a última carta, a igreja de Laodiceia. É interessante porque Joe, dá para colocar no expandido, faz favor? Tá? Porque tem algumas anotações ali também. Obrigado. A igreja de Laodiceia, só ir adiantando assim, a igreja de Laodiceia é a única igreja que não tem nenhum elogio. Todas as outras têm elogio e tem alguns poréns também. Mas a igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio. Isso é algo assustador, mas é algo significativo, é algo para nós pensarmos um pouquinho sobre isso. A igreja de Éfeso nós estudamos, nós vimos que era uma igreja que fazia boas obras, tinha muitas coisas boas ali, mas tinha um problema, que eles tinham abandonado o primeiro amor. A igreja de Laodiceia já era diferente. A igreja de Laodiceia,
Abra sua Bíblia em capítulo 3 de Apocalipse. E vá prestando atenção nisso. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14 em diante diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como era a cidade de Laodiceia? Porque temos que conhecer a cidade para poder entender melhor essas palavras de Jesus a essa igreja. Laodiceia era a cidade mais rica da região. Era lá que se encontrava o centro financeiro, os bancos, entre aspas. Então, os grandes investidores se encontravam lá. Eles produziam uma espécie de lã negra, de ovelha negra, não no sentido de ovelha negra ruim, mas existiam ovelhas negras e produziam uma lã negra muito especial, usada para fazer tapetes, casacos, roupas finas. Então havia uma indústria e comércio de roupas finas ali naquela região, era um centro de moda. Por isso que os viajantes faziam aquele roteiro para compra comercial. Lá também existia, diz a história, uma das mais antigas escolas de medicina que temos conhecimento. É lá que também eles se especializaram num tipo de um colírio. O forte deles era a oftalmologia, então eles se especializaram na fabricação de um colírio muito conhecido, que fez muito sucesso naquele mundo então conhecido da Ásia Menor. Esse colírio tinha um poder curativo muito grande. Então essa era a situação da cidade, só para você conhecer. E provavelmente a igreja de Laodiceia absorveu muito desses valores da cidade. Esse é o perigo de igreja. A igreja vai pouco a pouco absorvendo os valores da sociedade em que está vivendo. Em vez de influenciar, acaba pegando esses valores para si mesmo. Então essa era a cidade de Laodiceia. Agora, como era a igreja de Laodiceia? Como eu disse, essa igreja ele não recebe nenhum elogio do Senhor. Filadélfia, se você olhar nas cartas anteriores, Filadélfia e Esmirna, eles não receberam nenhuma palavra de censura, só coisas boas. Mas a igreja de Laodiceia era só coisas negativas. Por que será? Vamos conhecer um pouquinho mais essa igreja. Como era a igreja de Laodiceia? Basicamente, eles tinham três problemas. Três problemas que talvez sejam as nossas também. Em primeiro, eles viviam de aparência. Quando lá no versículo 15, Jesus disse assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Lembra que eu falei domingo passado como que Jesus usa esse verbo conheço e sei.
conheço é mais se referindo ao aspecto exterior. Ele está dizendo, eu conheço o que você faz. Eu conheço as suas obras, como diz na igreja, para a igreja de Éfeso. Mas eu também sei. Esse verbo saber é mais no sentido do aspecto interior. Jesus está dizendo, não somente conheço o que vocês fazem, mas eu sei o que está no seu coração. E aí que a coisa pega, né? Porque Deus não vê apenas aquilo que eu faço. Vou para a igreja, eu contribuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho um ministério na igreja, eu ajudo, eu me mato ali, tal, eu toco, eu canto, eu dirijo, eu prego. Não, isso é, eu conheço. Jesus está falando, eu conheço tudo isso. Mas eu sei o que está no seu coração. Eu sei com que motivação você toca. Eu sei com que motivação você contribui. Eu sei com que motivação você vem à igreja. Eu sei com que motivação você faz as coisas. Isso faz toda a diferença. O quanto que fazemos em função da aparência. As pessoas olham para aquilo que você e eu somos externamente. Mas Jesus sabe o quanto o meu coração ainda continua apaixonado por Jesus ou não. Lembra que domingo passado eu falei sobre isso? É como num casamento. Com Jesus é como um casamento que a gente faz. É um pacto, é uma aliança que a gente faz, né? E o perigo é, assim como no casamento, você começa empolgado, né? Você não calcula o custo das coisas que você faz. Você não calcula isso, né? Não tem preço, né? Não tem sacrifício. Você faz as coisas porque você ama. Mas no decorrer do tempo, a rotina começa a matar. E a rotina e a familiaridade começa a banalizar o cônjuge. Aí nós perdemos o primeiro amor. Isso foi a palavra de Jesus à igreja de Éfeso. E num certo sentido é o que ele está falando também. Eu conheço as suas obras, mas também eu sei o que está no seu coração. E quando ele diz assim, sei que você não é frio nem quente, nós temos, para entender esse versículo, temos que entender um pouquinho da geografia daquele lugar. Laodiceia ficava perto de uma cidade chamada Hierápolis. Por que é importante a gente entender a geografia? Laodiceia, ela não tinha água própria, água fria e pura. Ela precisava drenar a água de outros lugares, para fazer chegar água ali para eles. E os romanos, eles construíram um grande aqueduto de pelo menos 5 quilômetros para trazer água de outro lugar para a cidade de Laodiceia. E essa água vinha de um rio chamado Rio Lico. Esse Rio Lico tinha a seguinte característica: vinha água de Hierápolis, que era uns 10 quilômetros mais ou menos ali de Laodiceia. E nessa cidade, Hierápolis, é conhecido até hoje, havia termas que produziam água quente. E era muito medicinal, porque continha alguns tipo produtos, assim, algumas coisas minerais que faziam com que aquela água fosse curativa, aquela água tinha poder assim de fazer bem, como existe em alguns lugares aí até dentro do Brasil, né? Só que havia o seguinte, um pouco mais ao sul era a cidade de Colossos. Até a igreja foi escrita a carta aos Colossenses, aos crentes de Colossos. Ali havia uma água fria, de lá vinha uma água fria, uma água pura, muito boa, potável. Só que as águas que vinham lá das termas de Hierápolis e as águas que vinham de Colossos, eles se juntavam no rio Lico. E havia uma mistura ali que tornava aquela água morna. E a água que chegava na cidade de Laodiceia era uma água morna, por causa dessa mistura que havia ali. Tá? Essa era a situação, só para você entender geograficamente o porquê que a palavra de Deus usa essa ideia, que muitas vezes até mal entendida, como eu vou explicar. Então, Laodiceia
recebia águas mornas, que era uma mistura das águas quentes que vinham de Herápolis e das águas frias que vinham isso que Jesus disse assim: você, cristão de Laodiceia, é como essa água morna. Não é quente para ter um poder curativo, medicinal, mas também não é fria para saciar a sede de ninguém. Você é um crente morno. E assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa era a reação do viajante. Quando ele tomava aquela água morna e com aquele gosto meio ruim, muitos soltavam aquela água de volta. Por quê? Por que Jesus disse isso? O que é um crente morno? Essa ideia de mais ou menos. Uma vez um amigo meu, pastor, ele disse assim: o problema do nosso mundo é a média. Então na escola, você estando na média, você passa. Você não se esforça, porque só quer passar na média. Então passou da média, tá bom. Então é coisa mais ou menos, deu para ser aprovado, ok. A gente se contenta com a média, esse pastor estava falando. Então, como cristãos, nós nos contentamos muitas vezes com uma vida cristã medíocre, que está bom, porque está na média, está um pouco melhor que os outros. O nosso padrão são as pessoas, né? Nós olhamos para as pessoas e falamos: eu não sou tão ruim como fulano. É a média, é o morno. Nós nos satisfazemos com uma vida cristã que vai levando, empurrando de barriga. E Jesus está falando: não é isso que eu quero. Eu não quero um casamento que vai levando. Como é que está o casamento? Estou levando. Não é isso que ele quer. Por isso que lá para a igreja de Éfeso, ele falou: eu quero que você volte ao primeiro amor. O segundo problema daquela igreja era não somente preocupado apenas com a aparência, mas também com a autossuficiência. Pegando os valores daquela sociedade, do mundo daquela cidade em que eles estavam vivendo. Eles tinham uma arrogância social muito grande, porque era uma igreja rica, porque a cidade era uma igreja rica. Eles tinham uma arrogância intelectual, porque a cidade era muito culta também. Tinha uma arrogância espiritual, porque eles faziam as coisas que deveriam fazer, preocupado com a religiosidade. E Jesus disse assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Não reconhece. Na versão revista atualizada diz: nem sabes tu. Estava tão preocupado com os outros que Jesus diz assim: você mesmo não sabe a sua própria situação. Você pensa que está bem, mas nem você está consciente da sua própria situação. Os olhos da igreja estavam tão voltados para ela mesma que ela não conseguia avaliar a miséria da sua própria situação. A igreja contentava-se consigo mesma e vivia para si mesma. Domingo passado eu falei sobre isso. Tim Keller, ele escreveu: o que mais nos afasta de Deus não são nossos erros e pecados, mas nossa falsa sensação de que somos bons e justos. E um outro homem escreveu assim: o princípio de toda verdadeira conversão é vermos-nos tal qual somos. A consciência da doença é que nos faz procurar a cura.
essa sensação de que estamos bem é a pior coisa. É difícil você levar alguém para o hospital se a pessoa acha que está bem. Nós só nos submetemos a tudo que precisa ser passado ali no hospital se a gente sabe, está consciente da situação difícil, né, grave. A igreja de Laodiceia estava cega para as próprias necessidades, mas não queriam encarar a verdade. Quando diz lá, logo no início, versículo 14, eu sou o Amém, assim diz o Amém. A palavra Amém significa verdade. Então, olha, no final de oração você fala Amém, significa que você está concordando, é verdade. Eu concordo com isso, é verdade. Outro dia na nossa oração lá, eu, a Suzana e o Luquinha estávamos lá orando e agradecendo a refeição. De repente o Luquinha no meio da oração, amém para cá, amém para lá. Eu falei, cara, será que ele está entendendo o que ele está falando, né? Mas assim, a palavra amém significa isso, né? Que Jesus é a verdade. E o que ele mais quer é que nós nos conscientizemos da verdadeira situação. A verdadeira bênção começa com a honestidade. Quando o cristão reconhece quem é, confessa os pecados e recebe de Deus o que precisa. Não tem como. A cura para a nossa vida espiritual começa com a conscientização de que precisamos de Deus. A autossuficiência fecha as portas para isso. E o terceiro erro, terceiro problema que vemos aqui, eu chamei de ausência. Ausência do que ou de quem? A ausência de Jesus na nossa vida. Veja nesse texto aqui, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Duas observações aqui. Primeiro, esse versículo é usado erradamente para evangelismo. Esse versículo não é para não cristãos. Esse versículo é para cristãos, está falando para cristãos. E a outra verdade aqui, Jesus está onde? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Então significa que, inteligente como vocês são, Jesus está do lado de fora, da igreja. Não te assusta pensar isso? O Senhor da igreja está fora da igreja. Por isso que eu coloquei como ausência. Uma igreja onde que tem o nome de igreja do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus está fora. Fora das decisões, fora dos planos, fora dos projetos. Ele está fora. O perigo da indiferença. Jesus não vai forçar. Aqui está dizendo que Jesus bate a porta. Não está falando que Jesus arromba a porta, derruba a porta. Ele não vai forçar você a ser quem Ele deseja que você seja. Deus quer que a sua vida tenha sentido. Deus quer que a sua vida faça diferença na história e na vida das pessoas que te cercam. Deus quer isso. Mas eu vou dizer uma coisa séria para você. Se Ele estiver fora da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos planos, dos nossos projetos, o propósito de Deus vai se cumprir. E vai passar para outra pessoa esse privilégio. E você vai perder o trem. O kairós de Deus vai passar. E Deus vai dar esse privilégio para outra pessoa. Isso tem acontecido na história. Deus falou para Moisés, Moisés, eu quero que você seja o meu porta-voz. E Moisés deu 1001 desculpa, falando, não, Senhor, é isso, é aquilo, tá? Então eu falei, tá bom, Moisés, você vai. Mas Arão, teu irmão, vai ser o meu porta-voz. E ele perdeu o privilégio de ser o porta-voz de Deus. E assim no decorrer da história eu podia dar muito mais exemplos de pessoas que Jesus batendo ali, a pessoa não abriu a porta, Deus falou, ok, eu vou passar esse privilégio para você. E o maior exemplo que eu tenho
é do próprio povo de Israel. Jesus tinha um propósito através de Israel. Israel era o agente de Deus, ele seria a voz de Deus aqui neste mundo. Mas Israel não abriu a porta. E Deus falou assim, tá bom. Então você vai lá para o banco de reserva e Deus chamou a igreja. E hoje é o tempo da igreja, Israel está amargando o banco de reserva. Eles ainda vão voltar para o jogo, quando a igreja subir. Mas eles estão perdendo o privilégio. Então, é sério isso. Né? Porque Deus não vai arrombar a porta da sua vida. Se eu não abrir e falar, Senhor, eu quero que o Senhor entre e reine na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Senhor das decisões, dos projetos, dos sonhos que eu tenho e tudo. Que o Senhor seja o Senhor da minha vida sentimental, da minha família, dos meus filhos, do meu dinheiro. Se eu não abrir a porta, Ele não vai arrombar. E eu vou continuar com os meus projetos, os meus planos, os meus sonhos, e eu vou perder a oportunidade que Deus está me dando de cumprir os seus propósitos através da minha e da sua vida. Por mais inacreditável que pareça, o Senhor da igreja está do lado de fora de sua própria igreja. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Quais eram os 3 pontos fortes daquela cidade de Laodiceia? Qual era? Cidade rica, produtora daquela lã especial, roupas finas, para fazer roupas finas, e o orgulho de ser a produtora de um colírio que fazia sucesso naquela época. E que ponto que Jesus chama a atenção? Fala, dou-lhe este conselho: troque os valores, troque as prioridades, compre de mim, ouro refinado no fogo. O que é esse ouro refinado no fogo? Várias vezes a Bíblia usa esse termo, essa analogia, para mostrar uma vida purificada, uma vida trabalhada, né? Mesmo que pelo fogo, mas uma vida aperfeiçoada, caráter transformado. Compre de mim ouro puro e refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. O que são essas vestiduras brancas que a Bíblia fala em Apocalipse, senão os atos dos santos, né? Eles se orgulhavam das roupas. Jesus disse assim, não é esse tipo de roupa que você deve se preocupar. Se preocupe com a sua vida de santidade, porque é isso que deve te cobrir. Compre colírio para ungir os seus olhos. Não esse colírio que está sendo vendido por aí, mas o colírio que eu te dou para você ter uma visão correta da vida, correta de si mesmo, correta de Deus. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. A carta à igreja de Laodiceia é um convite ao arrependimento, uma autoanálise. Fala, pare, pense. Lembra aquele texto lá da igreja de Éfeso? Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse verbo arrepender várias vezes é usado aqui nessas cartas. É metanoia, você está indo no lugar e você tem que mudar de direção. Mudar na mente primeiro, depois mudar de direção. Não é simplesmente choro. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda de atitude, muda de valores, muda de direção. Quando Jesus disse assim, quem me dera se você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, eu sempre entendi, até não muito tempo atrás, eu ficava encucado pensando assim, bom,
Jesus disse assim: quem me dera você fosse frio ou quente. Então quer dizer que é melhor ser frio do que ser morno? Não é isso que o texto está dizendo. Você deveria ser quente para poder ter a cura medicinal, para Deus poder te usar para ajudar a curar, instrumento de cura para outras pessoas, ou você deveria ser frio a ponto de servir como instrumento de saciar a sede de outras pessoas? Mas devia ser um ou outro, mas não mais ou menos. Não morno. O morno não satisfaz nada, nem a sede e nem cura. É isso que o versículo está dizendo, e não como muitas vezes a gente entende e fala: bom, então, em vez de ser morno, eu vou ser frio, é melhor isso, pelo menos eu estou sendo sincero. Não, não é isso que o texto está dizendo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Eu estava ouvindo uma mensagem que dizia assim: qual é o rei qual é o líder de qualquer seita, de qualquer aqueles deuses gregos que repartiria o seu trono com alguém? Esse convite só vem através de Jesus. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que está a sua vida? Estamos na virada do ano, tempo de avaliação, de reflexão. Será que está morna? Mais ou menos. Estou levando, né? Não sou tão pecador. Como que é? Jesus está dizendo: eu conheço o que você faz. Eu sei também do seu coração. O que importa nessa hora para a nossa avaliação, e hoje oportunamente é o domingo da ceia, o que importa não é aquilo que eu faço. Tudo que eu faço tem valor diante de Deus se parte como consequência de um coração no altar de Deus. Senão não vale nada. Boas obras, coisas boas, qualquer pagão pode fazer. Qualquer um. E eu diria até com mais sacrifício do que muitos de nós. Mas isso não serve para nada. Porque não são as boas obras que nos tornam aceitáveis. Mas pelo contrário, Efésios diz assim, capítulo 2, versículo 10: pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não pelas boas obras. Então, quando o nosso coração está entregue, está sintonizado com Deus, estamos apaixonados por Jesus, aquilo que fizermos, sejam elas aquelas obras que as pessoas batam palmas ou não, que as pessoas saibam ou não, isso não importa, mas o Senhor vai se agradar. Lá em Mateus capítulo 6, fala sobre orar, contribuir e jejuar. E todas elas, Jesus disse assim: o teu Pai que vem em secreto te recompensará. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. No final das contas é entre eu e Deus, não é? Então que nesse final de ano eu gostaria de desafiá-lo para que você e eu possamos reservar um tempinho. Não vamos ter um encontrão de Natal esse ano, devido a muitas coisas, principalmente porque muitos estão correndo. E algo que temos orado em casa é para que as apresentações que tiverem, talvez sejamos menos preocupados com a apresentação e mais preocupados com uma motivação correta diante de Deus. Não importa com falhas ou não, que não saia tão direitinho, mas que parta de um coração que oferece aquilo para o Senhor. E não para as pessoas. Não estou dizendo que estávamos fazendo assim ou não, mas é uma boa oportunidade de avaliarmos as nossas motivações. Façamos o melhor, mas sem aquela preocupação da apresentação. Vamos ter, mas nós estamos orando para que seja resultado de corações que estão primeiro
consagrados ao Senhor. Aí o que acontecer, com falhas ou não, desafinado ou não, sei lá, mas que a gente faça de coração mesmo para o Senhor, né? Como um presente que a gente apresenta para o nosso aniversariante, né? Não para as pessoas, né? Então, para mim, para esse encontrão, o que menos importa é quem virá ou não, né? Eu estou orando para que, sabe, eu não quero ser como aquelas festas de aniversário que o pessoal vai para comer, às vezes nem sabe quem é o aniversariante, nem levou nada, né? Eu não quero ser assim. Eu queria estar bem consciente de quem é o aniversariante e trazer alguma coisa, né? De coração mesmo. Vamos ter a ceia, que esse cântico já seja uma preparação, uma oração sua e minha, lembrando do estudo domingo passado e de hoje. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Orar. Senhor, fala o meu coração, Senhor. Ajude-me nesse momento a não ficar pensando em outras pessoas que talvez pudessem estar aqui para ouvir essa palavra, e nem tampouco pensando em outras igrejas. Mas eu quero estar aqui, eu e o Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor sonde o meu coração, os nossos corações, nessa manhã. A palavra que ouvimos hoje é uma palavra dura. Mas ali diz também que o Senhor disciplina, porque o Senhor nos ama. O Senhor dá uma palavra dura, porque o Senhor nos ama. O Senhor nunca desiste de ninguém. Por isso, Pai, ajuda-nos a ouvir com atenção. Não só com os ouvidos físicos, mas ajuda-me, Senhor, a ouvir com meu coração. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes a minha vida cristã tem sido de aparência, em função de outros, que os outros vão pensar, que os outros vão achar.
Perdoa, Senhor, porque muitas vezes tenho sido autossuficiente, até olhando para outras pessoas como se eu fosse melhor. E tantas vezes que porque temos condições, temos um convênio médico, temos pessoas, porque eu tenho recursos, e quantas vezes, Senhor Deus, eu tenho deixado o Senhor de lado. Perdoa também, Senhor, pela ausência do Senhor em minha vida. Quantas vezes tenho deixado o Senhor do lado de fora? Como que dizendo, Senhor, eu sei o que eu faço, não atrapalha. Quantas vezes tenho deixado o Senhor de fora das minhas decisões, de fora dos meus planos, de fora dos planos que eu tenho para os meus filhos, de fora, Senhor, dos planos que eu tenho para o meu trabalho, para o uso do meu dinheiro. Tenho deixado o Senhor fora da porta da minha vida. E eu te peço perdão, Senhor. Perdão. Não quero ser, Senhor, e também peço misericórdia por essa igreja, para que a gente não seja uma igreja morna. Não, nós queremos ser uma igreja quente, que possa ser uma comunidade terapêutica, onde as pessoas possam encontrar cura física, emocional, espiritual. Não porque nós façamos isso, faremos isso, mas uma comunidade que leva pessoas até Jesus, que faz um milagre. Queremos ser uma igreja quente desse jeito. Também queremos ser uma igreja fria, que sacia a sede deste mundo sedento, carente. Queremos ser uma igreja que faça diferença neste mundo, Senhor. Para isso, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a voltarmos para o primeiro amor, a voltarmos a sermos apaixonados por Ti, a ponto de não medirmos aquilo que fazemos, que façamos por amor, seja contribuir, seja ter um tempo com o Senhor, fazer alguma coisa na igreja, não importa, mas que façamos por amor a Ti, e tão somente por amor, não por obrigação, não porque é um ato mecânico. Queremos fazer porque amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Chamar nossos irmãos que vão distribuir a ceia.